Eu converso agora com o médico neurocirurgião, Dr. Rodrigo Mendonça. O nosso assunto foi motivado pelo que ocorreu com a menina Thalissa Victoria Barbosa de Mello, de 11 anos de idade. Ela que teve uma convulsão e depois, em seguida, logo já teve a morte cerebral diagnosticada. E a gente vai falar sobre isso e também sobre a captação e doação de órgãos. Bom dia, Dr. Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, bom dia, Alessandra. Doutor, o que aconteceu com essa menina de apenas 11 anos de idade? Ela teve uma hemorragia cerebral, né? Isso é motivado por quê? Então, ela é uma criança que nunca teve sintoma algum, né? E ela assintomática, teve um quadro clássico, que é dor de cabeça forte, súbita, com vômitos, aí ela teve convulsão e já evoluiu para coma. Isso é motivado, geralmente, as hemorragias cerebrais em crianças, a principal causa é malformação arteriovenosa cerebral. Então, é um defeito congênito, tu já nasce com ela, e a maioria das pessoas passa a vida inteira sem qualquer sintoma, pode morrer de velhice sem que isso tenha sangrado. Outra causa menos frequente são aneurismas cerebrais, né? No caso, como a evolução foi muito rápida, muito atípica, essa criança já chegou em midríase, né, com as pupilas dilatadas, já com o exame neurológico muito comprometido. Quando fomos fazer esse exame de arteriografia, que é o exame que mostra o fluxo sanguíneo nos vasos sanguíneos do cérebro, já não havia mais fluxo cerebral. Quer dizer, isso já era compatível com a morte cerebral. Então a gente não conseguiu visualizar as artérias do cérebro para poder dar um diagnóstico mais preciso, mas provavelmente uma dessas duas causas, né? Bem, lógico que assusta, né? Porque a menina está bem, não tem sintoma nenhum e de repente ela tem uma convulsão, uma dor de cabeça forte e já caminha para uma morte cerebral. A gente pode tranquilizar as pessoas? Isso é um caso raro, doutor? Muito raro. É muito raro. Então as pessoas podem ficar tranquilas, pode, né? Felizmente a evolução não é assim. O aneurisma cerebral e a malformação cerebral são lesões que elas não vão dar sintomas até que haja complicação. Então isso é uma coisa até certo ponto assustadora, né? Você diz, então quer dizer que eu posso ter um aneurisma cerebral e não sei. Saber. Sim, é estimado em necrópsias, né, em autópsias, até 1% da população pode ter aneurisma sem saber, né? A pessoa morreu de alguma causa, vítima de um acidente, foi a necrópsia, foi encontrado um aneurisma assintomático. E é importante a gente confortar a população no seguinte sentido, né? Não é porque alguém tem dor de cabeça diariamente, dificuldade de concentração, enfim, algum sintoma, que ela tem um aneurisma, que ela tem uma malformação. O aneurisma pode crescer por vários anos, atingir até tamanhos consideráveis, sem que ele rompa, e a pessoa só vai ter sintoma no momento que houver a hemorragia. Não se justifica a gente sair procurando aneurisma em todo mundo que não tenha sintomas, não é? Mas, claro, na dúvida, o paciente tem sintomas, dor de cabeça, convulsões, desmaios, procura o neurocirurgião, procura o neurologista, que a gente vai saber qual caso que a gente deve investigar mais a fundo ou não, entendeu? Doutor, a gente sempre fala de prevenção, né? Dá para se evitar o aneurisma ou é algo congênito, não tem jeito, a pessoa nasce com aquilo e pronto? Dá para se evitar, porque o aneurisma ele é uma combinação de fatores de risco, tá? Então, um fator que a gente não pode mudar são os fatores genéticos. Então, se você tem uma predisposição genética a ter um aneurisma ou mesmo uma malformação arterial, isso a gente não tem como mudar, né? Então, realmente, aqueles casos em que você tem uma família, 3, 4 casos de aneurisma na família já, esse caso está justificado você investigar os outros familiares, mesmo assintomáticos. Agora, os dois grandes fatores de risco para aneurisma é a hipertensão arterial sistêmica, então a pressão alta, e o tabagismo. Então são dois fatores modificáveis, porque a hipertensão arterial, se você tratar adequadamente a população, se o paciente tiver consciência de tomar sua medicação, visitar regularmente o seu médico, ele vai estar eliminando um fator de risco. E o tabagismo, então, nem comentar, né? Se ele parar de fumar, a chance dele ter um aneurisma diminui. Vai diminuir, né? Claro que a gente sabe que para doença vascular, né, o aneurisma está incluído entre elas, após o último cigarro fumado, estima-se que são 10 anos para diminuição do risco, para igualar o risco a um não fumante, para doenças vasculares em geral, né? Incluindo derrame cerebral, aneurisma, infarto do coração e, após o último cigarro, 20 anos de risco para câncer de pulmão. Então, quem está fumando, vamos tratar de parar imediatamente. Nossa, tem muito tempo, hein, doutor? Doutor, vamos explicar para o nosso público aqui o que é o aneurisma e o que é o derrame cerebral? Claro. O aneurisma é um defeito na parede
da artéria, tá? Então pode ocorrer em qualquer vaso do organismo, mas a gente observa com maior frequência nos vasos intracranianos, tá? Porque a parede deles, pela própria biologia nossa, a parede das artérias do cérebro é um pouquinho mais fraca do que das outras localizações. Então, só para fazer uma analogia, antigamente tinha aqueles pneus que tinham uma câmara dentro. Então, quando o pneu estava careca e aparecia um defeito no pneu, saía aquela bexiguinha para fora da câmara. Então, o aneurisma é como se fosse isso. Como se tivesse um defeito na parede da artéria e a parte interna do vaso começa a crescer como uma bexiga cheia de sangue, em que a parede vai ficando cada vez mais fina, ela vai crescendo, né, devagarinho, até que um dia ela rompe, né? Raramente um aneurisma dá sintoma antes de romper, então seriam aneurismas em localizações específicas, por exemplo, ele encosta num nervinho lá e paralisa o olho, então a pessoa vai no médico porque está com o olho paralisado, não consegue mexer, então nem sabe o que era. E é um aneurisma, mas isso é um pouco mais raro, mas a grande maioria das vezes a pessoa só vai ter dor de cabeça quando o aneurisma romper. Então ele vai causar uma hemorragia cerebral, que é um tipo de derrame, né? O derrame, a gente tem os AVCs, acidente vascular cerebral isquêmicos, que é quando ocorre um entupimento, né, de um vaso sanguíneo, e os hemorrágicos, que é quando rompe um vaso sanguíneo. O aneurisma cerebral não é o mais comum causar derrame, é a pressão arterial por si só lesando a artéria. Agora, os aneurismas cerebrais têm essa incidência de 1% na população, e é uma doença muito séria, porque uma vez que você tem um aneurisma cerebral que rompe, você tem 20% de chance de sobreviver. Nossa, tá? Isso falando em 30 dias, né? Então a pessoa teve um aneurisma, sangrou. Estima-se que 10, 15% não consegue chegar nem ao hospital. Né? Pode morrer em casa, aquela pessoa que tem uma morte súbita, né? ou morre nas primeiras horas. E metade desses pacientes vão acabar morrendo em 30 dias. E os 20% que sobrevivem, a grande maioria tem algum tipo de sequela. Mesmo que leve, porque uma pessoa que pode sangrar um aneurisma, ser operada e estar caminhando, se alimentando, mas uma pessoa que às vezes não consegue ter mais um retorno ao trabalho como antes, de administrar a vida em família como antes, não deixa de ser uma sequela, né? Doutor, o senhor falou que, claro que não é caso para todo mundo sair procurando um neurocirurgião, um neurologista, se tiver um pouquinho de dor de cabeça, né? O senhor citou até alguns casos em que é importante se procurar um médico e fazer uma investigação, né? Casos, vamos repetir aqui? Casos em família. Família que tenha 2, 3 casos já de hemorragia cerebral, principalmente se já foi confirmado aneurisma. Então, nesse caso, se justifica fazer investigação em indivíduos sem sintomas. Agora, todo e qualquer paciente que tenha sintomas neurológicos... Desmaio, dor de cabeça... Desmaio, dor de cabeça, convulsões, né, alterações de raciocínio. Esse paciente vai ter que procurar um neuro para a gente poder fazer um bom exame neurológico, uma boa história clínica, especialmente quem estiver na faixa de risco, né? Os pacientes acima de 45 anos de idade, fumantes e hipertensos. Doutor, feita a investigação, descoberto o problema, é possível prolongar a vida desse paciente? É possível reter aí o avanço? Sim. É possível curar o paciente, inclusive. É? É possível. As técnicas cirúrgicas, elas evoluíram muito, né? Então, mas todos são casos de cirurgia? São casos de tratamento. Hoje eu posso dizer assim, um aneurisma diagnosticado, com raras exceções, vai ser tratado. Antes desse aneurisma romper, é muito melhor para o paciente. Hoje nós temos o aprimoramento das técnicas cirúrgicas, então você pode operar um aneurisma não roto, a gente chama aneurisma não roto, é aquele aneurisma que ainda não rompeu. Pode fazer uma cirurgia com uma taxa de sucesso muito grande, e existe uma técnica chamada endovascular, no qual a gente, com um catéter inserido na virilha, você navega pelas artérias do organismo até esse aneurisma lá no cérebro, e você oclui ele por dentro, por isso chama endovascular, né? Dentro do vaso, oclui ele com espirais de platina e ocorre uma trombose. Esse aneurisma então é fechado por dentro. Então, hoje em dia é possível até tratar um aneurisma sem ter que abrir o crânio do paciente, é uma coisa muito notável. Olha só que coisa boa, né? Antes do paciente ter uma ruptura do aneurisma, então o paciente cura. E quantos por cento são curados? Nesse caso, se você pegar aneurisma não roto, tá, de localizações favoráveis, 95% dos casos a gente consegue curar. Tá? Poxa, só aneurismas assim, aneurismas gigantes, de localizações mais difíceis, que são mais raros, que aí o aneurisma pode não ser acessível, intratável, né? Mas felizmente hoje evoluiu bastante. É difícil a gente não conseguir curar um paciente quando descobre antes da ruptura, né? Uma boa notícia essa, doutor. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre captação de órgãos e doação. Os pais dessa menina aí deram uma lição de amor, de solidariedade, de desprendimento ao
né, doar os órgãos dessa menina de 11 anos, né, que teve morte cerebral na semana passada. Doutor, e a captação de órgãos em Araçatuba continua pequena, né? Isso foi a primeira captação em Araçatuba este ano. Exato. A outra captação tinha sido em 2009. Nossa, há 3 anos. E por que é tão pequeno? Na verdade, é que nós não temos um centro de captação aqui. Não é? O centro de captação é em Rio Preto. Então, quando um paciente tem diagnóstico de morte encefálica aqui, tem todo um trâmite de exames laboratoriais e burocrático que tem que ser feito rapidamente. Se você não tem essa estrutura organizada aqui, obviamente vai se perder algum tempo, né? Então, só para ter uma ideia, tem exames de laboratório que precisam ser realizados assim em horas, e a gente não tem isso aqui em Araçatuba. Esse exame tem que ser levado até Rio Preto, aí o resultado vem de Rio Preto para nós. Após esses exames todos estarem negativos, né, são sorologias para doenças infecciosas, né? Aí sim que o paciente, né, com teste de morte cefálica já preenchido por 2 médicos, com 6 horas de intervalo, realizado um exame complementar confirmando a morte encefálica, aí que esse paciente vai entrar para a central de Rio Preto. A Rio Preto vai acionar as equipes do estado de acordo com o órgão que vai ser doado. Então, por exemplo, se o fígado vai ser transplantado num paciente em Bauru, a equipe vai vir de Bauru para retirar esse fígado. E tem que ser tudo muito rápido, né, doutor? Rápido, porque tem órgãos que não aguentam muito tempo. O coração, por exemplo, quanto tempo aguenta? Acontece 6 a 8 horas depois do diagnóstico de morte cefálica, coração e pulmão já começa a ficar inviável para você transplantar. Ainda mais usando drogas, remédios para manter o coração batendo, para manter a pressão normal. Então ele deteriora, né? Nossa, e tem tanta gente precisando de um Infelizmente, transplante, né? Então, com essa falta dessa central de captação na cidade, a gente perde muitos doadores, e os doadores que a gente consegue alocar, a gente não consegue aproveitar todos os órgãos, né? Então, no caso dela, foi aproveitado os rins, o fígado e a córnea. Coração, pulmão, pâncreas, intestino, esses órgãos não puderam ser utilizados. Acaba sendo um desperdício também, né? E eu acredito que até a frustração para quem doou, né? Exato. Porque se espera... Podia ter ajudado muito mais pessoas. Pois é, exatamente, que a intenção é exatamente essa, né? Agora, doutor, o que falta para Araçatuba ter uma central de captação? O que precisa? Na verdade, isso é um credenciamento feito pelo SUS, né? Então, o hospital teria que ser credenciado para fazer transplantes, aí ele vai ter uma central de captação também, né? Então eu acho que no futuro, né, um futuro que eu acredito não está muito longe, se começar a haver transplante na cidade, aí o Ministério da Saúde vai credenciar o hospital para ter captação também. Então o primeiro passo é que o hospital passe a fazer transplantes. Ser credenciado para fazer transplante, aí vai poder ter uma central de captação. E falta muito para a Santa Casa chegar a isso? Eu acho que não. Eu tenho a impressão de que eles estão construindo um novo centro de hemodiálise. Eu acho que na parte de transplante renal deve ser a primeira coisa a aparecer aí no futuro, a médio prazo, vamos assim dizer. Vamos torcer para isso, porque muitas vidas podem ser salvas, né, doutor? Com certeza. Muito obrigada, doutor Rodrigo, pela entrevista e até a próxima. Até a próxima, bom dia.